vídeo de hoje nós falaremos sobre gráficos. Será que existe um gráfico melhor do que o outro para operar, né? Tem algum gráfico que facilita a vida do trader? Como escolher o melhor gráfico? A ideia desse vídeo surgiu a partir de um e-mail que eu recebi ontem do Jefferson, inscrito do canal, perguntando sobre se eu já tinha operado o gráfico Heikin Ashi e o que eu achava desse tipo de gráfico. A minha resposta para ele já foi por e-mail, mas eu fiquei pensando que isso poderia ser a dúvida de outras pessoas também. Então vamos abordar esse tema e para isso a gente vai utilizar a movimentação do dia de hoje e analisá-la nos diversos tipos de gráficos. Vamos começar pelo gráfico Renko, que é o que a gente mais trabalha no canal. Então o mercado abriu em gap de alta, faz correção até média, retoma. Aqui a gente tem um rompimento de topo, né? Ele até faz um pullbackzinho aqui sem inverter e retomada da tendência. Acaba que não anda, o mercado volta, faz fundo em nível inferior, depois ele começa a acumular, encontra suporte nessa região, né? Então, a gente tem esse suporte aqui, a gente tem uma linha de tendência aqui, mercado correndo, acumulando nessa região. Veja, aí temos um rompimento, cruzamento das médias, as médias ascendentes. Ele rompe esse topo e rompeu essa linha. Pullback, entrada com operação. Ah, tem esse topo anterior aqui, então não fiquei confiante de entrar, não tem problema. Ele rompe esse outro topo aqui, faz pullback, entrada com operação. Depois, os próximos rompimentos, olha, ele já começa a voltar com força, né? Rompeu aqui, ele não faz nenhuma tentativa de pullback muito clara aqui, né? Nenhuma briga, e já volta imediatamente num nível parecido com o anterior, né? Com a mesma intensidade aqui. Tá? Então aqui a gente tem também um outro rompimento, as médias cruzaram, rompimento do fundo anterior, pullback, entrada para operação e aqui sim pega toda a tendência e uma bela operação aqui. Aqui poderia ter sido feita a entrada até aqui, né? A gente tinha talvez o rompimento dessa linha, né? Esse fundinho aqui. Mas a melhor entrada, mais certa, é essa daqui. Tá? Vamos agora para um outro tipo de gráfico. Aqui no gráfico de 5 minutos, né? Então no gráfico de 5 minutos a gente tem aqui, né, ele rompendo o topo anterior, tá? Mas ele não chega a fazer um pullback aqui na cabeça do pivô, né? Quando ele volta com tudo. Tá? Aqui ele tem o rompimento também do topo anterior, tem um pullback nesse candle, ó, ele volta nessa região e depois retoma a operação. Tá? Aqui também, ó, essa é uma região ele estabelece um nível de suporte aqui, rompe, as médias cruzaram, ele faz um pullback na média, então aqui entrada, né, para operação no rompimento, com stop aqui, aí você tem pegando todo o movimento. Pode fazer entrada também quando é um pullback assim, na perda da mínima, com stop na máxima. Qual é a diferença nesse tipo de gráfico? É exatamente os limites de stop, né? Então aqui você vai, cada entrada, você tem que calcular o quanto vai custar, qual é o valor do stop para aquela operação. Diferente do Renko, que dá para a gente classificar como um stop padrão ali no Renko no 11R de 110 pontos, no 21, 210 pontos, tá? No gráfico de minutos você pode também ir para um gráfico de 2 minutos, tá? Que aí às vezes fica mais fácil você enxergar, né? Ó. Aqui a gente tem, ó, ele rompendo o topo, o pullback aqui nessa área, então você poderia fazer, ó, rompeu o topo anterior, fez o pullback, entrada aqui com stop aqui embaixo, tá? A mesma coisa aqui na retomada da tendência, ó. Rompeu, né? As médias cruzaram, ele volta na média, tá? Deixa deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Aqui ele volta, ó, faz o pullback na média com as médias já cruzadas. Então aqui você poderia fazer entrada aqui com o stop aqui em cima e aí pega toda a tendência. Aqui o gráfico Heikin Ashi. E assim, cada gráfico também ele tem alguma particularidade, existem estratégias próprias de cada tipo de gráfico, né? Mas o que a gente está trabalhando aqui, que eu estou mostrando para vocês, é como os conceitos básicos da análise técnica eles podem ser aplicados em qualquer tipo de gráfico. São esses conceitos que a gente trabalha bastante no canal de rompimento, pivô e pullback.
Tá? Então aqui a mesma coisa nesse tipo de gráfico, né? Então ó, a gente tem um rompimento de topo, tá? O preço passa ao topo, em algum momento ele volta nessa região, aí você tem a oportunidade de entrada para a operação, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Ó, a gente tem um rompimento de fundo, ó, preço rompe o fundo anterior, faz um pullback, entrada para uma operação de venda. Tá? O que vai diferenciar um gráfico de outro é a facilidade que você tem de identificar essas condições. Tá? Agora, se você quer operar, por exemplo, no gráfico de candlestick, quer operar a partir de uma estratégia de leitura de cada candle, né? Assim, dependendo do formato do candle, eu faço uma determinada operação. Daí sim, aí é necessária uma estratégia específica do gráfico de acordo com a informação que o gráfico fornece. Mas se você se conduzir pelos conceitos de rompimento, pullback, pivô, você opera qualquer tipo de gráfico. Vamos para mais um. Aqui o gráfico de pontos, um gráfico atemporal como o Renko. Cada tijolo é formado com base no número de P's que você determina, aqui então 20 pontos. Então seriam 20 vezes o spread mínimo do ativo que você está negociando. Então o mini índice, a negociação mínima é de 5 pontos, né? A diferença do spread mínimo. Então aqui cada tijolo é formado a cada 100 pontos. Então é a mesma situação, a mesma estratégia. Rompimento de um topo, fez um suporte aqui embaixo, nessa região, rompeu, pullback, entrada para uma operação de compra. Aqui de novo, né? Rompeu o fundo, fez o pullback, entrada para operação de venda. Tá? Médias cruzadas e aqui também médias cruzadas. Aqui o gráfico de barras, também a mesma situação, né? Veja que não muda. A gente tem lá de novo, ó, rompimento do topo, temos um pullback aqui, entrada para operações médias ascendentes. Tá? Aqui de novo, né, ó, ele rompe o fundo, ó, rompeu esse fundo, fez o pullback, médias cruzadas, entrada para operação de venda. Aqui por último, então, o gráfico de linha. Esse é um pouco mais complicado de você operar porque o gráfico ele é plotado com base única e exclusivamente no fechamento do período que você está marcando, né, de 5 minutos. Então não dá para a gente saber aonde o preço se movimentou. Então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade de estabelecer stop. Uma das estratégias para operar esse gráfico que funciona bem são os rompimentos e os pullbacks, né? Então de que forma você pode fazer isso, né? E muitas vezes operar direto o rompimento, tá? Então rompeu, eu entro na operação com o stop no nível anterior, tá? Mesma coisa aqui, ó, rompeu, eu entro na operação com o stop aqui embaixo. Aqui a gente tem a mesma situação, a média cruzou, rompeu, eu entro na operação com o stop aqui em cima. Então aqui até teve pullback, né? Ó. Aqui até teve um pullbackzinho, dava para entrar aqui também. Mas é um gráfico um pouco mais complicado porque assim você não tem claro a oscilação do preço. Mas assim, operar essa técnica de rompimento funciona bem. É um gráfico que, por exemplo, para operações de longo prazo, ele funciona muito bem, né? Porque você acaba determinando níveis de stop com uma maior assertividade, né? Você fica menos influenciado pelas oscilações do ativo. Então, como escolher, né, qual gráfico operar? O ideal aqui, eu separei algumas considerações que devem ser feitas na hora de escolher o gráfico, mas é importante também assim, pesar o seu nível de experiência, né, o quanto você está apto a ler determinado tipo de gráfico. Então, às vezes, começar com os gráficos mais simples facilita você começar a observar algumas condições. Por exemplo, os gráficos atemporais, eles organizam melhor a leitura, né? Então fica mais fácil de você ver um rompimento, porque você tem os níveis mais bem estabelecidos. Já nos gráficos de tempo, não. Muitas vezes você tem que entender, para você entender que aquilo é um rompimento, você vai precisar de um tempo maior de prática. Mas vamos ver alguns itens aí que são importantes levar em consideração na hora da escolha do gráfico. Então aqui algumas considerações para fazer na hora da escolha do gráfico, né? Então primeiro, gerenciamento de risco. Qual é o nível de stop que a sua conta suporta ou que você mesmo está disposto a correr, né? Que a sua estrutura psicológica está apta a suportar. Né? Então não adianta eu operar um gráfico de 60 minutos com stop de 600 pontos se eu não tenho estrutura psicológica para aquilo, se eu não me sinto confortável com aquilo.
né? Por exemplo, o gráfico Renko, ele permite você estabelecer padrões de stop, né? Então, no 11R 110 pontos, no 21R 210 pontos, ou se eu quero trabalhar com um tijolo a mais, né, eu posso ampliar isso um pouco, mas eu consigo estabelecer um padrão. Nos gráficos de minutos, né, temporais, aí você já não tem um pouco mais de dificuldade. Cada operação ela vai dar um padrão, um nível de stop. Então você tem que ajustar aquilo à sua conta, né? Então é importante adequar o tipo de gráfico e o tempo gráfico que eu vou operar com a minha disposição e o risco que eu estou disposto a assumir, tá? Que eu estou disposto e que minha conta suporta assumir. Segundo ponto, tempo disponível para operar. Quanto tempo eu tenho, né? Se eu tenho de repente só a parte da manhã para operar, então não adianta eu pegar um gráfico muito longo, né? Um 21R, um 31R ou um gráfico de 30 minutos, porque assim, a possibilidade de eu ter operação é menor, né? As operações demoram mais para aparecer. Então talvez se eu tenho só amanhã eu tenho que optar por gráficos mais curtos, né? Seja ele de minutos, seja ele atemporal. Tá? Ansiedade e paciência também é um outro ponto. Se conhecer, né? O quanto você é uma pessoa ansiosa ou não. Né? Eu não sou ansioso, então de repente eu posso operar com gráficos onde a minha operação ela vai durar mais tempo, ela vai levar mais tempo para aparecer, eu tenho condição de ficar naquela operação. Né? Agora, se eu sou uma pessoa que tem uma natureza mais ansiosa, que quando eu entro numa operação eu quero sair logo, assim, eu posso ajustar esse sistema para ser um sistema de mais curto prazo, né? E para isso escolho gráficos menores, gráficos mais rápidos. A disciplina é outro ponto importante também, né? O quanto você é disciplinado para seguir um sistema. E por que isso, né? Porque a disciplina, ela tem a ver, né? Quanto mais disciplinada a pessoa for, mais ela vai executar algo de acordo com aquilo que ela planejou. Se eu sou uma pessoa indisciplinada e opto por um sistema que vai apontar possibilidades, eu opto por gráficos rápidos, por exemplo, eu vou ser o tempo inteiro colocado à prova. Né? E às vezes, por exemplo, eu vou criar viés mental e não vou ter tempo de ver se eu estou executando aquilo de acordo com o meu plano. E aí eu já tenho uma tendência indisciplinada, eu vou ter maior probabilidade de entrar em operação fora daquilo que eu planejei. Né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade com a disciplina, então eu opto por um gráfico maior. Né? Quando a operação começa a aparecer, eu tenho tempo de olhar, de refletir, ou se está aparecendo eu estou achando que tem uma oportunidade. Aí eu vou para os critérios técnicos e olho, tem realmente essa oportunidade? Não, não tem. Eu consigo ter tempo, eu fico menos refém do viés mental, né? Da minha mente surgindo de repente fazendo eu pular dentro de uma operação que não estava planejada. Então isso é importante também. E facilidade de interpretação é o último item que eu coloquei aqui. Né? É você bater o olho e ver o que é mais cômodo, né? O que é mais confortável, onde você interpreta melhor. Isso é um ponto importante também a pesar. Então, não significa que você não tenha que desenvolver esses itens, né? Ansiedade, paciência, disciplina, que você não possa melhorar como você lida com cada um desses itens. Mas, assim, quanto mais próximo o seu sistema operacional, o gráfico que você for operar, estiver adaptado, quanto mais ele estiver próximo da sua natureza, menos conflito você tem. Né? Então, existem pessoas que são ansiosas por natureza. O custo para ela reduzir esse nível de ansiedade é muito alto. Então, se ela é uma pessoa muito ansiosa, operar de repente uma metodologia onde ela vai ficar 3 horas numa operação, ela não tem estrutura para suportar isso. Talvez seja mais fácil para ela um sistema mais rápido. Né? O Mark Schwartz, no livro Pitbull, ele relata isso. Né? Ele diz que ele percebeu que o negócio dele era ver o barulhinho da caixa, né? Do dinheiro entrando na conta dele. Então ele entrava e saía rápido de operação. Aí ele desenvolveu um sistema para operar dessa forma. Né? Ótimo. Então é isso que você deve fazer quando você vai escolher um gráfico. Olhar um pouquinho para dentro de você, olhar para a condição da sua conta, para o tempo que você tem disponível e procurar algo que seja compatível com esses elementos. Então por hoje é isso, até o próximo vídeo.